Olá, diretamente da TV Guarulhos e também da TV Aberta São Paulo, o programa Meu Amigo Pet está no ar. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo pet. Você já trabalha na área pet? Você é um prestador de serviço pet? Hoje em dia o mercado de trabalho tem diversas oportunidades, não é mesmo? E você? Está pensando em abrir um negócio, tem dúvida se você quer entrar nessa área pet, se tem mercado ou não? Então você vai saber sobre tudo isso hoje no programa. O meu convidado é o Martinho Risso. Martinho, é uma honra recebê-lo, meu amigo. Ele é advogado e sociólogo, entende tudo do assunto e ele também é secretário adjunto de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação da Prefeitura aqui de Guarulhos. Isso mesmo, Ariane. Tudo isso, né, Martinho? Pois é, o nome meio compridão. Mas assim, vamos falar sobre empreendedorismo? Em primeiro lugar, quero agradecer a você, Ariane Guzmão, pelo convite e também quero cumprimentar os seus telespectadores, porque certamente quem acompanha o seu programa adora animais. Como eu também. Como eu também. Adoro e cria como filho, viu? Porque hoje em dia, as pessoas, elas investem mesmo, viu, gente? Tá rolando também uma live aqui para a página da TV Guarulhos aqui no Facebook. O pessoal que está acompanhando, beijo grande. Então, o pessoal sempre manda perguntas, né, aqui para o programa. Então, eu sempre recebo veterinários que falam sobre doenças e tratamentos e muitos prestadores de serviço na área pet, porque tem muita coisa legal rolando agora no mercado de trabalho, não é, Martinho? É verdade, bastante coisa. Bem, essa questão do empreendedorismo na área pet é uma coisa interessante porque é de algumas poucas décadas para cá, Ariane. No passado era raro você encontrar um pet shop. Hoje você encontra praticamente, às vezes numa mesma quadra, encontra dois. É verdade, é verdade. E, aí, e também grandes centros de distribuição de rações, de acessórios para animais, de animais para venda ou até para doação, porque os pet shops também doam animais. Sim. Vendem, mas também doam. Aliás, é um chamarisco para atrair a clientela, né? É uma das vantagens competitivas. Mas eu gostaria de saber, eu tenho uma curiosidade, Ariane. Esse seu programa faz um sucesso extraordinário. Claro que os assinantes aqui da TV Guarulhos, aqui da NET TV a cabo, acompanham, você tem uma audiência extraordinária. Você que é jornalista profissional, como começou esse seu amor pelos bichinhos, pelos pets? Conta um pouquinho dessa história também. Meu Deus, nossa, minha história é antiga, viu, Martinho? Olha, nem tanto, nem tanto. É antiga, sim, é antiga. Desde pequena, gente, eu sempre, meus pais ficavam enlouquecidos comigo, porque eu não podia ver um animal na rua que eu pegava. Principalmente se fosse pequenininho, eu escondia dentro da blusa, porque minha mãe já sabia, né? Então eu entrava com eles escondidos dentro de casa, colocava dentro do guarda-roupa, mas não tem como o pai e mãe não perceber isso, né? Você vai na cozinha, pega um leitinho, pega uma comidinha, mas enfim, meus pais também sempre foram apaixonados por animais, então eles acabavam deixando eu cuidar desses animaizinhos, né? Então eu cuidava, levava no veterinário, porque a maioria desses animais que são de rua, eles necessitam de atendimento, né? É muito difícil você encontrar um animal abandonado que está em estado perfeito de saúde, a maioria deles tem algum tipo de doença, então você cuida dele. Importante também a castração, né, que eu falo sempre no programa também, a importância da castração para você evitar que aumente, né, a população de animais abandonados nas ruas e também para prevenção de doenças, porque engana-se a pessoa que fala, poxa, eu vou levar meu animalzinho para castrar, ele vai engordar, vai ter problema de saúde. Não é isso. Eu estou aprendendo muito com o programa, sabe? Olha, a gente acha que aprende diariamente, Ariane. Diariamente. Você falou das crianças. As crianças têm um carinho todo especial pelos animais, até porque eles são crianças mesmo, né? São crianças. Mas é interessante que, acho que todo quarto, todo dormitório infantil, né, além do mobiliário, a gente tem aqueles famosos bichinhos de pelúcia. Sim, não é? Com certeza. É uma verdadeira coleção. E aí a criança vai desenvolvendo esse amor. Aí a gente tem também os desenhos animados na televisão. Eu diria que nos últimos 60, 70 anos, né, as crianças têm mais oportunidade de ter contato com animais silvestres e até, especialmente com animais pets, os domésticos, né? Os silvestres por intermédio de filmes, né? E a gente tem aí a Era do Gelo, por exemplo, Sim, né? Com que certeza. popularizou bastante esse gosto por animais silvestres. Agora os pets, que são os bichinhos que são criados domesticamente, não é? Então os bichinhos de pelúcia ajudam muito a criança e os desenhos animados na televisão também, para que a criança desenvolva esse amor
pelos animais. E como é importante, Ariane, porque infelizmente, de vez em quando a gente vê aí na internet, nas redes sociais, né, alguém que filmou maus tratos a animais. Sim, infelizmente. Né? Cães sendo chutados. Eu, outro dia é poucos dias, hein? Há poucos dias, talvez uns 10 dias, eu passando de automóvel vi uma cena e só não consegui parar, porque estava com o trânsito estava, digamos assim, não estava congestionado, mas estava intenso, não havia como eu parar. Né? Mas eu vi um cidadão num bairro lá de São Paulo, né, jogando um balde de água num cãozinho, né, para espantá-lo. Ele era um funcionário de um restaurante que estava em horário de limpeza e claro que os animais, especialmente os animais que não têm dono, os animais que vagam pelas ruas, né, eles vão em busca de alimentação, vão em busca de água, eles reviram lixo, claro, porque é dali que eles extraem o seu alimento, é assim que esses pobres animais sobrevivem. Sim, né? Com certeza. E o sujeito se valeu de um balde de água suja, por sinal, para poder espantar o animalzinho, ao invés até de acolhê-lo, dar um alimento para ele e tal. Infelizmente, a gente acaba se deparando com situações isso é tão assim. triste, aquilo arruinou com o meu dia. Né? Imagino. Eu não tinha como impedir, porque quando eu olhei a cena estava acontecendo. Mas se eu pudesse, eu pararia para repreender essa pessoa que agiu desta maneira, né? E aí, Ariane, eu sou advogado também, nós precisamos de uma legislação, nós temos já uma legislação protecionista, mas nós precisamos efetivamente até ter delegacias especializadas. Precisa de mais fiscalização também, né, Martinho? Porque fiscalização vezes, e até delegacias especializadas. Sim, às vezes, igual você estava falando que presenciou um rapaz cometendo um ato de maus tratos com os animais. Mas muitas pessoas não sabem como fazer essa denúncia. Exatamente. Fala, poxa, eu presenciei, de repente tem um vizinho lá que tem um cachorrinho, mas não põe água para ele, não dá alimentação, deixa ele na corrente, na chuva. Isso também é maus tratos, não é só o animal que vive nas ruas, não. Quando esses maus tratos são contínuos, é um pouco mais fácil de se conseguir porque você tem provas. Que filmar, tem que fotografar, isso, tem que ter você provas. fotografa o animal está em péssimo estado, você tem prova que você pode registrar imagens e também pode colher provas testemunhais. Sim. Porque quem continuamente submete os animais, os pets, a maus tratos, então há testemunhas e há uma pleiade de provas que podem ser coletadas. Agora, quando é eventual, né, alguém pratica um ato isolado, já é um pouco mais difícil. Porque como é que você vai conseguir ter provas? Exatamente. Aí nas delegacias de polícia convencionais, o cidadão comum que é vítima de um crime ou de um atentado ou enfim, uma tentativa de prática criminosa, ele já fica horas e horas para receber um atendimento, para elaborar um boletim de ocorrência. Passa-se horas numa delegacia. Muitas pessoas até desistem, Pois é. Agora você imagina, por demora. exemplo, se é para comunicar uma ocorrência relativa a um animal. Aí que vai demorar mais de um dia para fazer um boletim né? de ocorrência. As pessoas muito pensam. Triste isso. As pessoas imaginam assim, olha, eu vou perder um tempão, vou deixar de comparecer ao meu trabalho, ao meu compromisso e tal. E isso é tudo muito triste, não é? Bem, e você falando das crianças, é muito legal, porque as crianças hoje em dia elas acabam ensinando nós adultos. Elas têm mais facilidade de absorver informações e todas elas adoram os animais. Como o Martinho estava falando, hoje em dia elas têm mais oportunidade de ter contato com o animal, ou através de filmes, né? Ou até mesmo no seu contato do dia a dia, porque é comum, todo mundo tem um animalzinho de estimação. E nas escolas também, tem muitas escolas, Martinho, que hoje em dia elas estão aderindo às palestras sobre conscientização de maus tratos aos animais. Então tem algumas pessoas, algumas escolas que aceitam, né, palestrantes que levem animais exatamente para uma criança que nunca teve um contato com um animalzinho de estimação, para ela ter essa oportunidade de tocar em um animal, né? Então isso é muito importante, gente. Então as crianças estão ensinando, elas absorvem e vão ensinar e proteger os animais sempre. Os animais também ajudam muito em terapia assistida. É verdade, a gente tem, por exemplo, ecoterapia, né? Que é muito importante para recuperação de movimentos, ou então quem tem algum retardo mental, geralmente crianças, né? Então o hipismo ajuda bastante na recuperação, especialmente de crianças. Nós já fizemos uma matéria sobre isso também. E uma vez eu recebi também o pessoal, que eu lembrei que você falou de novo dos animais silvestres, porque no caso dos cavalos, né, que é aquela paixão que ajuda muito, mas tem também o cachorro, o gato, a cobra, veio até cobra aqui.
cobra, sapo. Então, são vários os animais que estão sendo introduzidos para ajudar as crianças, né, e também adolescentes que têm dificuldade com o aprendizado ou necessitam de algum atendimento especial. Então, esse contato deixa eles ficarem familiarizados e ajuda muito. É comprovado, os médicos falam que melhora mesmo o paciente, aquele que fica muito tempo no hospital. Verdade. Agora, Ariane, você tocou num ponto interessante, né? De alguns animais silvestres que praticamente são adotados como pets. Aqui no Brasil, a gente acha que os pets são os cãezinhos, os gatinhos e uma variedade de pássaros. Coelho também. Coelhinhos também. Tem alguns mamíferos, né? Outros mamíferos. Mas, por exemplo, ofídeos, répteis, né? Que na Europa é muito comum as pessoas terem em casa ou nos apartamentos répteis. Em Paris tem uma loja de departamentos muito famosa que é a Galeria Lafayette. E a Galeria Lafayette tem um departamento todo de pets. E não raro você encontra lá, você encontra iguanas, né, répteis, cobras, ofídeos em geral e outros animais exóticos. E as pessoas levam isso para casa. Claro que tem que ter cuidados, né? Sim, evidentemente, tem que ter também na contenção do IBAMA também, né? Animais legalizados. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Lá fora não deve ter IBAMA, né? Mas deve ter uma legislação que pelo menos proteja os vizinhos, né, contra alguns incômodos. Mas realmente aqui os animais silvestres são controlados pelo IBAMA, nem todos podem ser adotados, digamos assim. Domesticados, ou né? Domesticados, né? Mas aqueles que podem, há uma autorização do IBAMA e as pessoas precisam registrar. Você falou em castração de animais, especialmente cães e gatos. Os gatos são muito prolíferos, né? Sim. Bem mais do que os cães. Bem mais. Então, há necessidade de castração, sim. E a castração, ela é gratuita. Nós temos um centro de controle de zoonoses na Prefeitura de Guarulhos, que as pessoas podem procurar e gratuitamente castrar o seu animalzinho de estimação. É muito legal isso, é muito importante, viu? Porque cuida da saúde. Aí, no caso, a pessoa pode levar quantos animais ela quiser para fazer a castração e também fica lá em Bom Sucesso, não é isso? Fica em Bom Sucesso. Em Bom Sucesso. Mas é só entrar no site da Prefeitura, né, que lá tem o endereço certinho, os horários, né, em que o Centro de Controle de Zoonoses promove essas castrações. Mas vamos falar um pouquinho de empreendedorismo? Isso que eu ia falar agora, né? Que eu comecei o programa falando sobre empreendedorismo. Você foi quase médica veterinária, né? Eu fui, gente. Eu cheguei a prestar vestibular. Prestou vestibular? Prestei. Mas, infelizmente, na época, eu não tinha condições financeiras, minha família não tinha condições e é um curso muito caro, né? Porque você tem que depois, a partir do segundo ano, você tem que deixar de trabalhar para você se dedicar... tempo integral, né? Tempo integral. Tempo integral. Tem que fazer estágio. O material didático-pedagógico não é barato. Sim, né? Exatamente. Então, não é um curso que dá para se fazer à noite, por exemplo, né? Não dá. Então, você tem todo o material. A minha intenção era essa, depois eu vi que não ia dar, sabe? Aí eu fiz jornalismo. Mas eu tenho uma paixão. Sempre gostei de cuidar, sabe? Os animais, quanto mais doentinho, eu adorava pegar e ter o prazer de... Sabe aquela impressão de você ter salvo uma vida? Sabe que tem uma história interessante? Nós temos um médico, aliás, um dos fundadores do Hospital Carlos Chagas, né? O Dr. Dácio Montans. Quero mandar meu abraço para ele, talvez esteja nos assistindo. Hoje está bastante idoso, já não faz mais cirurgias, mas ele era do interior de São Paulo e cursou medicina na USP, né? Mas o que o levou lá no sítio a cursar medicina, a ideia de cursar medicina? Ele conta essa história, que ele tinha mais ou menos uns 7 anos de idade e lá no sítio tinha toda aquela criação, né, de animais, por exemplo, aves, galinhas e tal. E um dia uma galinha quebrou uma pata e ele foi tratar, ele como criança, né? Fez a redução ali, botou uma tala para que o bichinho pudesse andar, etc. e tal. E aí apareceu o gosto dele pela medicina humana, né? Apareceu daí, de uma experiência infantil num sítio, no interior de São Paulo. E ele que fez um curso brilhante na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mas vamos falar um pouquinho do empreendedorismo, né? Como é que se pode ganhar dinheiro com animais? Bem, nós temos gente que vende animais, né? Que cria animais, né? Por exemplo, cães, né? E cães de raça fazem todos os procedimentos de cruzamento, né? E esses cães têm que ter pedigree nos kennel clubes. E, enfim, todo esse histórico ancestral do bichinho é catalogado
E isso tem valor, né? Os bichinhos, conforme a raça, conforme, digamos, esse histórico ancestral, né? Isso se atribui um valor relativo aí para a comercialização do animal. Mas não são somente pets. Quem cria, por exemplo, digamos assim, quem trabalha com pecuária, por exemplo, né? Ou quem cria cavalos em aras, né? Então, os animais, especialmente os reprodutores, têm um valor extraordinário, né? Aí tem todo um cuidado médico, tem todo também um histórico ancestral do animal, né? Se ganha dinheiro com isso. Ou, por exemplo, se ganha dinheiro, por exemplo, com quem comercializa animais, cavalos, por exemplo, para o hipismo, né? Para os jockeys clubes, para as disputas, ou então para o hipismo, que é uma modalidade olímpica, né? O hipismo é uma modalidade olímpica. Então, esses animais são muito bem cuidados, eles têm um preço atribuído de acordo com a raça, de acordo com o desenvolvimento do animal, de acordo com as aptidões, né? E realmente não é barato criar um cavalo para hípica, né? Agora, para o nosso telespectador que está acompanhando, né, e que leva o seu animalzinho para os pet shops, né, para banho e tosa, para a consulta no médico veterinário. E hoje em dia nós temos vários médicos veterinários disponíveis, né? Sim. Normalmente essas clínicas estão funcionando em conjunto com o showroom do pet shop, né? Com a loja que vende ração, que vende medicamentos, que vende acessórios, especialmente acessórios. Nessa época do frio agora, o que tem de roupinhas adequadas para o pet é uma coisa assim extraordinária. E as pessoas aprenderam não só a cuidar bem do bichinho, porque se nós recuarmos lá para uma época em que você não tinha nem nascido ainda, mas vamos falar assim, tipo uns 50 anos, né? Não se dava ração para os bichos, simplesmente não tinha. Comida mesmo, era a né? comida humana que era servida aos bichos. Os animais ficavam no quintal. Aliás, nem precisa recuar tanto tempo assim. Eu acho que aqui no Brasil, até uns 30 anos, mais ou menos, né, as rações se popularizaram de 20, 30 anos para cá. Sim, aí as pessoas começaram a se preocupar mais com a qualidade. Com a saúde, né, e a qualidade do das animal. Rações também, né? Também. Que tem aquela ração prêmio, super prêmio, porque aí elas têm mais nutrientes, mais vitaminas para os animais. E não só isso, né, Martinho? Que como estamos falando de ração, tem tantos prestadores de serviço também da área pet, adestradores, tem turismo pet, voo livre com animais, tem a estética que fica muito além só do banho e tosa, que é o serviço de groomer, né? Que fazem aquele penteado. Igual uma mulher vai no salão de beleza, verdade. Mesmo, investe. E tem buffet também. Tem buffet, tem buffets para comemorar o aniversário do pet. Sim, o bolo, aliás, na região do Anália Franco tem um. Aqui em Guarulhos não conheço nenhum ainda. Ainda Olha não aí, tem. Tá uma dica, você uma que dica. quer empreender, tá aí uma dica, montar um buffet para pets. Né? Porque existe a comemoração e vem convidados, né? Os convidados levam seus animaizinhos também. Né? Então, a vantagem é que se serve alimentação adequada, ração para os pets e alimentação para os humanos que acompanham os seus animaizinhos. Então, é uma festa extraordinária. Né? Tá aí um ramo de negócio que pode ser lucrativo também, para quem deseja empreender, quem deseja realmente abrir um business próprio, um negócio próprio. E esse ramo pet vem crescendo cada vez mais, né? Exatamente pela procura dos tutores, né? Que hoje em dia os donos de animais, né, são chamados de tutores. Titulados de tutores de animais. Então as pessoas procuram mesmo. Como o Martinho disse, tem festa de aniversário, não só os prestadores de serviço. Então, para você que está pensando em abrir um negócio, você já começou a trabalhar nessa área pet, vale muito a pena você investir, porque o mercado é muito amplo. Vem crescido muito, né, Martinho? É verdade. Comenta aqui em Guarulhos também. Só não tem festa de debutante para os cãezinhos, porque eles já aos 15 anos vão estar velhinhos já. Né? Infelizmente, eles têm uma vida mais curta que a nossa. Mais curta. Mas, por exemplo, se for uma tartaruga, o pet... Tartaruga, aí, então um papagaio, né? Papagaio que vive 50 anos, a tartaruga vive mais de 100. E o papagaio vive em média uns 50 anos, mais ou menos. Então, você pode fazer a sua festa de debutante, né? Para a fêmea, né? Da tartaruga ou do papagaio. E com convidados também. E pode, ou todo ano, ou a cada 5 anos, fazer uma festa com uma certa proporção. Para quem ama, para quem gosta e para quem tem
possibilidades, claro. Para quem é fotógrafo também, é um bom investimento você começar a fazer fotos pet, viu? Fotofilmagem. Foto e filmagem, Foto e exatamente. filmagem, Eu sempre recebo convidados aqui no programa que trabalham nessa área de fotografia e as pessoas gostam mesmo, elas investem em fazer o material fotográfico, faz o álbum do seu animalzinho de estimação e já aproveita e faz com a família toda. É muito verdade, legal. é. Aí já faz também os acessórios da casa, coloca capinha no celular, faz almofada, faz tudo. É muito legal. Eles querem cada vez mais o animal ali dentro de casa participando, não só da decoração da casa, como também proporcionando bem-estar para ele. Agora, Ariane, é uma coisa interessante. Veja só, nós dissemos há pouco que um cãozinho vive aí 12, 13, 14, 15 anos no máximo, né? Aos 12 anos ele já está bem velhinho, né? Só que esses animais proporcionaram para as nossas existências, para as nossas vidas, momentos ímpares, momentos de felicidade. Sim. E esses momentos têm que ser registrados. Com certeza. Então alguém pode estar achando estranho, nossa, mas fotofilmagem para cachorro? Sim, não vai tirar fotografia 3x4 para documento. Eventualmente até pode para algum kennel clube aí, mas... Já fazem identidade já fazem identidade do bichinho, né? Mas eu nem me refiro a isso, eu me refiro ao registro daquelas cenas, né, daqueles momentos importantes, né? Momento em família, do família, dia a dia. Porque o animalzinho, ele se integra à família. Sim. Né? E é impressionante, nós vimos há pouco tempo um cidadão, dono de um cãozinho, foi atropelado e ele foi removido pelo resgate dos bombeiros até o hospital e o animal foi acompanhando o caminhão, o carro do resgate, a ambulância. E os enfermeiros perceberam que o bichinho estava acompanhando, pararam, abriram a porta e o bichinho entrou na ambulância. E o bichinho ficou na porta do hospital durante vários dias em que houve a recuperação do seu tutor, do seu dono. Né? E uma pessoa simples, né? Uma pessoa simples, e o cãozinho era um cãozinho vira-lata. Não abandona, é amigo fiel. E é impressionante, não é? Então, o amor e o carinho que um animal devota ao seu dono, ao seu tutor, ou toda a família, né? Muitas vezes, os próprios seres humanos, até da mesma família, não devotam um amor parecido, Com certeza. uma atenção parecida. Por isso que fala que é o melhor amigo do homem, né? Um amigo fiel, verdadeiro. Sem dúvida. Você assistiu aquele filme Sempre ao Seu Lado? Sim, é emocionante, dúvida. né? É uma história real mesmo. Sem dúvida nenhuma. Que ficou ali, o dono dele faleceu. Para quem não assistiu o filme, gente, fica e a ele dica, ficou vale muito a pena. É um filme emocionante. Até mesmo na tumba, o Marley e eu acompanhando. também, que eu acho incrível, mas esse também, Sempre ao Seu Lado, é incrível. Não, porque é uma coisa retrata extraordinária. mesmo o amor verdadeiro. O apego, né? O apego do sem bichinho. interesse, o animal gosta de você sem interesse nenhum. Pois é, até porque o animal ficou lá no hospital, ou ficou na tumba, né? Guardando, vamos dizer assim, em guarda, né? Ao seu tutor, né? Independentemente de alimentação ou de qualquer outra coisa. Mas eu vi uma cena, não faz muito tempo, ali na Praça 14 Bis, na Avenida 9 de Julho, né? Naquele ponto da 14 Bis, você passa por baixo do Pontilhão ali, para ir em direção ao Bexiga. E ali nós temos uma praça, e vários moradores de rua, se abrigando ali sob o pontilhão, mas rente junto à cerca da praça. Né? E eles próximos, estava meio frio, os próximos uns dos outros até para se aquecer. E um deles com o seu cãozinho, e o cãozinho ali ao lado do dono e tal, para ajudar a aquecê-lo também. É interessante que os animais, eles não fazem distinção de classe social. E olha, os moradores de rua, nós falamos recentemente sobre esse assunto aqui no programa, porque eu recebi o Edu Léporo, que ele é o fotógrafo pet, e ele lançou um livro que chama Moradores de Rua e Seus Cães. Inclusive vai ter uma exposição aqui em Guarulhos, no Adamastor, né? Muito interessante para você ir conhecer esse trabalho magnífico, porque ele retrata, ele fotografou o amor dos moradores de rua com o seu cãozinho, que muitas vezes é a sua única família. Então, às vezes, ele deixa de comer para dar o que comer para o seu animal de estimação. Verdade. Ariane, nós falamos de diversos business possíveis. Sim. Agora, o que é necessário para dar certo? Porque todo empreendimento envolve risco. Pode dar certo, pode não dar certo. Então, digamos, para os pet shops tradicionais, é sempre interessante que eles estejam mesmo conjugados com, além da área de serviços, da venda de ração, de alimentação, medicamentos e acessórios, com uma clínica veterinária.
porque isso ajuda a atrair também a clientela, né? E a clientela, no caso, não são os bichinhos que vão pagar a conta, são os seus tutores, os seus donos, né? Exatamente. Então é necessário que haja primeiro uma avaliação mercadológica. Alguém querendo empreender nesse ramo, faça uma avaliação mercadológica, se naquele local, qual é a demanda possível, que tipo de preço você pode, preço médio você vai cobrar por serviços. Uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa e, sobretudo, um plano de negócios. Isso é fundamental para qualquer business, independente de ser pet shop ou não. Um plano de negócios. Então, você não basta só querer montar um pet shop, você escolher um local adequado, um local onde haja uma demanda, né? Onde haja uma demanda com poder de pagamento, obviamente, né? E você tem que ter um plano de negócios, porque você tem que saber quanto vai ser o seu custo fixo e por quanto você vai vender os seus serviços ou os seus produtos, né, para que seja um negócio rentável, né? Então, precisa conhecer o ramo. Precisa conhecer o ramo. Olha, o que você conhece? Quero montar um pet shop. O que você conhece? Eu não conheço nada. Você tem algum animalzinho, você, de estimação? Não, nenhum. Aí fica difícil, fica né? difícil, Fica muito né, difícil, gente? Então, em primeiro lugar, precisa gostar de cães, precisa participar de alguns eventos. Aqui em Guarulhos nós tínhamos, até o Jamil, o chefe escoteiro que promovia isso, as chamadas cão-minhadas. Sim. Cão-minhadas que eram famosas aqui em Guarulhos. Não, o ano passado não houve. Tá precisando voltar, tomara né, que volte. Né? Em São Paulo tem sempre. Pois é, então, que haja cão-minhada, onde os donos de pets participam num trajeto pré-determinado, num domingo de manhã ensolarado, acompanhado dos seus respectivos pets. Então, avalie, promova, né, como estratégia de negócio, eventos como esse. Sim. Né? Não precisa esperar o poder público, né? Promova você. Todo dia tem que ser o dia de alguma coisa, não é? Além das estratégias tradicionais de fazer doações de animais que foram resgatados, de adoção. Que foram resgatados e que estão à espera de uma adoção. Então, para finalizar, que só temos um minutinho só, que já está encerrando o programa, Martinho, qual o recado que você deixa para o pessoal que está assistindo, que realmente quer ser um empreendedor pet? Bem, o recado que eu dou é o seguinte, olha, você tem que gostar de animal e tem que gostar do que você faz, né? Então, você tem que amar os bichinhos, não basta só gostar, tem que amar os bichinhos e tem que estar vocacionado para isso. E depois faça seu plano de negócios, né? Faça uma pesquisa de mercado e em seguida um plano de negócios. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? Obrigado pelo convite e eu agradeço muito também os telespectadores do seu programa Assinantes aqui na TV Guarulhos. Eu é que agradeço. Deus abençoe. Todos nós. É isso aí. Então, para você que está acompanhando o programa, fique ligado também nas redes sociais do programa Meu Amigo Pet, tanto no Instagram como no Facebook, para poder ficar por dentro dos assuntos na área pet. O programa Meu Amigo Pet fica por aqui. Eu espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá.